Uhum. Bom, pessoal, boa noite a todos. De antemão, gostaríamos de pedir desculpas aqui pelo atraso, né? Como a Jaqueline falou, seminários online, ele realmente tem essa questão. E, bom, é com grande satisfação que daremos início ao seminário virtual preparatório de tesoureiros de clubes promovidos pelo Distrito 4760. Este encontro foi preparado como uma importante oportunidade de aprendizado, alinhamento e preparação para os tesoureiros, dirigentes e demais companheiros que atuarão na gestão dos clubes no ano rotário 2026-2027. Este seminário representa um compromisso do Distrito 4760 com uma gestão financeira cada vez mais eficiente, organizada e transparente, fortalecendo os clubes e contribuindo para que as ações rotárias sejam realizadas com responsabilidade, segurança e muita clareza. Durante esse encontro, serão apresentadas orientações, processos e boas práticas relacionados à tesouraria dos clubes de Rotary, com espaço para esclarecimento de dúvidas e trocas de experiência. Bom, neste momento, convido a companheira Jaqueline Ferreira, governadora eleita do Distrito 4760 para a gestão 2026-2027, para realizar a abertura oficial deste seminário, realizar seus agradecimentos e desejar a todos boas-vindas. Bom, boa noite. É com Boa muito noite. prazer que damos início a esse seminário preparatório de tesoureiros do Distrito 4760 do ano 2026-27. Gostaria de, antes de saudar os nossos companheiros, convidar a todos para virtualmente saudarmos o Pavilhão Nacional. Bom, gostaria de destacar aqui a presença de nossos representantes do Colégio de Governadores. Estou vendo aqui o governador, companheiro Rogério Balesteros, o nosso governador indicado, Olímpio, que também é nosso tesoureiro distrital 25-26. E gostaria de saudar a todos os nossos representantes de líderes de clubes aqui presentes. Nós temos presidentes, tesoureiros, secretários. Temos aqui também a presença do nosso companheiro José Lúcio Bonano, que é o nosso presidente de imagem pública e também é coordenador hoje adjunto de imagem pública da região 29. Seja muito bem-vindo, Zé Lúcio. Muito obrigada aí pelo apoio. Gostaria de destacar aqui a presença do companheiro Raimundo Reis. Raimundo Reis é nosso administrador distrital também, e esse ano também estarei à frente da presidente de finanças do Distrito 4760. Eu gostaria então de passar para vocês que esse seminário ele foi planejado, dando continuidade ao que aconteceu nos seminários presenciais de líderes de distrito e de clube. No seminário de líderes de clube, nós tivemos a oportunidade de fazer um módulo específico com todos os tesoureiros, onde o governador indicado Olímpio, juntamente com o nosso governador, é o nosso companheiro tesoureiro Ricieri e o companheiro Ivan também tivemos a oportunidade de passar diversas orientações sobre a tesouraria. E fez-se necessário, para dar apoio aos clubes, criarmos um material explicativo para que os clubes possam usar da melhor maneira um material que é uma planilha, até o momento preparada, para que os clubes possam fazer um gerenciamento financeiro, né, dos seus recursos. Esse gerenciamento é fundamental para que a gente possa estar em dia com as nossas obrigações, para que a gente possa acompanhar, né, o fluxo de todo o numerário dos clubes e, dessa forma, sermos realmente saudáveis do ponto de vista financeiro em nossos clubes. Eu gostaria, então, de passar a palavra, só perguntar para Eduardo, antes de passar a palavra para a Poliana, se Ricieri deu algum ok aí. Eduardo? Você? Oi, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Agora eu já estabeleci aqui, Ok. tá? Muito Ótimo. obrigado. Então, eu gostaria, então, de voltar a palavra para a nossa protocolo, Poliana,
para que ela possa fazer a apresentação dos nossos convidados hoje, o nosso tesoureiro distrital 2026-27, Ricieri, e também o nosso segundo tesoureiro distrital, Ivan. Vamos lá, Poliana. Muito obrigada, Poliana. Eu quem agradeço. Bom, pessoal, para conduzir este seminário, teremos a contribuição de dois companheiros com significativa experiência profissional, trajetória rotária e atuação em áreas ligadas à gestão, administração e tesouraria. Vamos começar pelo companheiro Ricieri. Ricieri Malagoli Filho é casado, engenheiro mecânico e empresário no ramo da construção civil. Reside em Belo Horizonte e é rotariano há 19 anos. É associado ao Rotary Clube de Contagem e, ao longo da sua trajetória rotária, atuou em importantes áreas de serviço e liderança. Exerceu a presidência do clube, foi oficial de intercâmbio de jovens e também atuou na tesouraria. Sua experiência profissional e rotária contribuirá para o fortalecimento da gestão financeira dos clubes. E na próxima gestão, será o primeiro tesoureiro do Distrito 4.760. Ricieri, bem-vindo e agradecemos muito pela sua contribuição. Agora, passando para o companheiro Ivan José de Almeida. Ivan é natural de Belo Horizonte, graduado em Matemática e Física pela UniBH e possui MBA em Gestão do Conhecimento pela Faculdade Pitágoras. Empresário desde 1995, ingressou no Rotary Clube de Belo Horizonte Jaraguá em 2012. Foi tesoureiro, presidente do clube e continuará contribuindo com a sua experiência como segundo tesoureiro do Distrito 4.760 na gestão 2026-2027. Companheiro Ivan, nós agradecemos muito pela sua participação. Destaco também na oportunidade a presença do presidente da Comissão de Finanças, o companheiro Raimundo Reis. Bom, neste momento passarei a palavra aos nossos instrutores, companheiros Ricieri e Ivan, que conduzirão a apresentação comentada preparada para essa noite. O seminário abordará orientações, processos e boas práticas voltadas à tesouraria dos clubes de Rotary, com foco em uma gestão financeira eficiente, responsável e transparente. Após a apresentação, nós teremos um momento dedicado às perguntas e respostas para que os participantes possam esclarecerem dúvidas e compartilharem experiências relacionadas à gestão financeira dos clubes. Então, neste momento, eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Ricieri para ele conduzir a partir daqui. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Poliana. Gostaria de agradecer a Jaqueline pela oportunidade, né, que mais uma vez em Rotary eu estou tendo. E é importante a gente poder sempre estar participando com vocês e dar a minha contribuição dentro daquilo que eu conheço, dentro do meu conhecimento assim técnico, né? E nós desenvolvemos então uma planilha eletrônica que a ideia no futuro é que nós tenhamos um sistema instalado e que ele possa gerenciar todo o distrito. A planilha eletrônica ela tem alguns limites, como eu sempre comento, porque você tem que ter um certo conhecimento com planilhas eletrônicas, Excel, porque qualquer deslize você perde alguns dados e acaba você tendo dificuldades em gerenciá-la. Mas nós criamos uma planilha bem simples, bem sintetizada, de modo a atender a vocês inicialmente. Então, eu gostaria, assim, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou pedir ao meu companheiro Ivan que ele dê início a essas... Nós fizemos uma planilha com várias pastas. E essas pastas eu gostaria de primeiro agradecer, inclusive, o Olímpio, que nos cedeu gentilmente o curso que ele veio passando durante os PETs, os treinamentos. E aí eu pedi ele autorização e nós introduzimos isso nessa planilha, inicialmente, para que a gente pudesse estar reforçando os compromissos, por exemplo, do tesoureiro, do presidente do clube, quais os compromissos que o clube teria ou terá durante essa gestão, né? E eu pediria, então, ao Ivan que se apresentasse, Ivan,
e que pudesse dar início a essa explicação sobre essas pastas iniciais. E lá no final da planilha, tem algumas pastas, nós vamos abrir a planilha aqui, eu vou fazer o link com vocês. Lá no final da planilha, tem algumas pastas que são propriamente a planilha que as pessoas, os tesoureiros irão utilizar nos seus clubes. Tá bom? Então, Ivan, é com você a palavra aí, por favor. Obrigado, RCL. Boa noite a todos. Eu queria agradecer à governadora por essa oportunidade de estar fazendo parte dessa equipe, desse grupo. Para mim, o distrito vai ser um desafio, mas tenho certeza, com o apoio de toda a equipe, com o apoio do Olímpio, com o apoio do nosso eterno Raimundo e com o trabalho meu e do RCL, a gente vai conseguir vencer os desafios. Mas vamos lá, gente. Essa planilha nós montamos, na verdade, quem montou essa planilha foi o Ricieri, com o apoio aí do nosso governador indicado, Olímpio. Ela vai detalhar um pouco quais são as obrigações do tesoureiro, o que que ele deve fazer, para que tenha uma gestão do ponto de vista financeiro bem controlada, eficiente e, e que consiga atender tanto às exigências do Rotary, do distrito, e as exigências legais também, que não dá para esquecer desse detalhe. Então, o Rotary Internacional, ele prima pelo atendimento às legislações às quais os clubes estão inseridos. Eu vou compartilhar a planilha aqui, um momento, por favor. Então, Ivan, só para confirmar com o Zé Lúcio, se a reunião está sendo gravada. Ok. Ok. Está sendo gravado. A planilha está aparecendo direitinho? Ok, está aparecendo. Ok? Então vamos lá. Engraçado. Para mim, ela sumiu. Aqui tem duas imagens, né? Atribuições do tesoureiro de clube. Tem duas Hum, imagens, uma ao lado da isso, outra. é isso mesmo. Então Então tá. tá. Então vamos lá. Essa primeira planilha, ela tem um resumo de quais seriam as atribuições do tesoureiro do clube. Então nós começamos pelo início, que é a parte de aprendizagem, né? Que é comparecer aos PELs, os seminários de aprendizagem para presidentes eleitos e Assembleia Distrital de Treinamento na Conferência Distrital. Cuidar das finanças do clube, garantindo a correta gestão financeira, fiscal e tributária, mantendo contato frequente com o contador. Isso é muito importante, porque tem alguns clubes que nem sabem que contador existe. Então, isso é muito importante para que a gente possa cumprir corretamente as obrigações legais do clube. O terceiro setor, que é as entidades de classe, associações ao qual os clubes de Rotary se encaixam, está obrigado a cumprir com todos os impostos ou declarações, mesmo quando isentos. Então, o que que se quer dizer com isso? Então, a rigor, o clube de Rotary, ele é exemplo de impostos. Mas se tiver alguma atividade, algum tipo de remuneração que possa gerar impostos tributários, o clube, mesmo se enquadra sendo terceiro setor, ele tem que pagar esses impostos, que são as obrigações primárias. E as obrigações secundárias, sempre. O que são obrigações secundárias? São as obrigações de você cumprir os processos exigidos pela legislação. Então, vamos falar, por exemplo, de imposto de renda. O clube pode não necessariamente ter que pagar imposto de renda. Normalmente não tem. Mas isso não isenta ele de fazer a declaração de pessoa jurídica. Então, no caso, esse item que está aí mais abaixo. Fazer a declaração do imposto de renda do clube, exigida pelo fisco, de todas as pessoas jurídicas. Então, o clube,
mesmo sendo terceiro setor, ele não está necessariamente isento de prestar, de fazer a declaração do imposto de renda. Outra obrigação que é muito importante, guardar os registros financeiros de acordo com a lei local que rege este assunto. Então, os clubes têm que respeitar as leis locais, tá? Isso é premissa principalmente do tesoureiro, né? E é a exigência do Rotary Internacional. Auxiliar na captação de doações à Fundação Rotária e na gestão dos subsídios. Então, conta-se com o apoio do tesoureiro nessas captações. Cuidar para que o clube não saia do orçamento. Gente, isso é muito importante. Voltou. Todo clube ele tem determinadas obrigações, tá? E os valores que são pagos do associado ao clube visam cobrir despesas e obrigações do clube junto ao Rotary Internacional, junto ao distrito e junto à revista Rotary Brasil, além de outras obrigações pertinentes exclusivamente do clube, como, por exemplo, pagamento de funcionário, pagamento de aluguéis, esse tipo de coisa. Em resumo, toda a arrecadação do clube, menos as despesas, elas devem se manter com saldo positivo. Então, esse orçamento é muito importante estar sempre controlado. E a pessoa principal para cuidar disso é o tesoureiro. Preparar e fornecer os relatórios sobre a situação financeira do clube sempre solicitado. Então, o ideal é que mensalmente o tesoureiro ele apresenta o fechamento das contas do clube. Então, qual que era o saldo anterior, quanto que o clube teve de receita, quanto que ele teve de despesa e como é que está a situação financeira do clube. Essa parte é muito importante para a questão de transparência, para ficar bem claro como é que está a situação do clube para os associados. Preparar o sucessor e entregar todos os registros e ajudar em sua transição à função. Então, toda mudança de ano rotário, se há uma mudança de tesoureiro, o tesoureiro que está saindo, ele deve preparar toda a documentação e apresentar e passar essa documentação para o tesoureiro que está entrando e auxiliá-lo realmente, porque às vezes, por exemplo, o tesoureiro que está entrando, ele não tem experiência, então é muito importante esse apoio ao tesoureiro sucessor. Outra coisa também que é muito pertinente ao tesoureiro é ele orientar aos novos associados sobre os deveres e obrigações financeiras junto ao clube. Esclarecer para ele quais são as obrigações e qual o motivo dessas obrigações, o que é feito com esse dinheiro que é arrecadado. Tá? Elaborar o orçamento para o próximo ano rotário. Então, toda mudança de ano rotário, há variações de valores de per capita, há variações de fundo, às vezes variação de preço da revista, e em função disso, tem que se fazer um orçamento, fazer um planejamento orçamentário para garantir que o clube ele passe durante todo o ano rotário de forma saudável financeiramente. Conseguir a aprovação do orçamento do ano seguinte até o último trimestre do ano em curso. Então, ele tem que conseguir essa aprovação durante o trimestre, que é o qual nós estamos agora inserido, que é abril, maio e junho. Escrever e entregar um relatório minucioso ao fim de cada ano rotário. Então, realmente, é uma ADE e mostrar todo o detalhamento, o que aconteceu durante o ano rotário. Então, quais eram os saldos na entrada do ano rotário, quanto obteve de receita, quanto obteve de despesas com cada uma dessas despesas e qual o saldo remanescente para o novo ano rotário que está entrando. Apresentar a certidão negativa de débitos municipal, estadual e federal. Isso, a rigor, gente, não acontece. São poucos clubes que cumprem isso, tá? Mas isso é muito interessante, porque a partir do momento que o clube ele
Ele está com a certidão negativa municipal, estadual e federal, isso significa que ele não deve nem ao município, ele não deve ao estado e não deve à federação. Então, se ele está de forma saudável e não tem nenhuma dívida externa, isso é a melhor situação para os clubes. E o recibo de entrega da declaração do imposto de renda. Então, como nós comentamos anteriormente, o clube normalmente não paga imposto de renda, mas ele não está isento de elaborar e entregar a declaração do imposto de renda, que é uma obrigação acessória. Companheiro Ivan, você foi extremamente claro nas nossas atribuições aí do tesoureiro, e a gente está percebendo o quanto que o orçamento ele é importante. O orçamento que vai ser realizado no ano, por exemplo, 26, 27, ele precisa estar pronto, aprovado até junho do ano 26, não é isso? É isso aí, Ivan? Sim, sim, exatamente. É fundamental que quando começar o ano rotário, o clube já tenha ciência de quais serão as suas, quais serão as obrigações do associado e o que está programado para acontecer com as finanças do clube desse período. Então, o que se vai arrecadar, o que se vai gastar com Rotary Internacional, o que vai gastar com o Distrito e o que vai gastar com a revista Rotary Brasil. E Então, parece que essas vocês vão falar também das atribuições do presidente, detalhar esses valores. Acho que tem isso aí para frente, não não tem? temos mais coisas para frente. Aqui nós estamos falando só de tesoureiro. Mas tem Isso. temos a obrigação para frente. Então vamos passar para a próxima parte, atribuições do presidente. Então aqui nós colocamos também, gente, algumas das obrigações do presidente Cuba que estão associadas às questões financeiras, tá? Então, ao ser empossado, o presidente está assumindo o CNPJ da empresa e do clube de Rotary através do seu CPF durante um ano, quer dizer, no período de 1º de julho do início do ano rotário até 30/6 do ano seguinte. Então, cabe ao presidente do clube supervisionar a preparação do orçamento do clube e as práticas contábeis, tributárias, inclusive a análise financeira anual. Então, o presidente, ele deve participar desse orçamento do clube. Então, antes do ano rotário começar. Então, a partir do momento que nós já temos definido quem é o presidente, que normalmente no segundo semestre do ano anterior, tá? Já está definido. A mesma coisa do tesoureiro. Ele deve participar, apoiar e aprovar essa elaboração do orçamento financeiro para o ano rotário que está entrando. Deve também acompanhar a transferência de titularidade para o próximo presidente, é importantíssimo. Vários clubes não tomam essa medida e seu CPF continua vinculado ao clube anos afora. Vou dar um exemplo aqui. Teve um ex-companheiro, tá, que faleceu há um tempo atrás. Descobriu-se que tinha um imóvel que pertencia a um clube de Rotary e que estava atrelado ao nome desse companheiro. E o companheiro já faleceu. Olha mesmo o tamanho do imbróglio que tem esse negócio. A pessoal tem consciência, mas está um trabalho enorme para resolver. Então, é fundamental acompanhar o registro da ata de eleição e posse junto aos cartórios da sua região. Normalmente aqui em Belo Horizonte, região de Belo Horizonte, Contagem, Grande BH, se não me engano, é o cartório de registro de pessoas jurídicas. Isso é fundamental. É, Cada ano que passa, o cartório ele está mais exigente. Ele agora ele está flexibilizando um pouco, porque algumas coisas consegue solicitar online, tá? Mas o histórico que eu tenho de companheiros que trabalham, que mexem com esse registro, nós sabemos que cada ano a coisa fica mais complicada.
E uma outra coisa que é muito importante, talvez algum dos companheiros não tenham consciência, é que se vencer o prazo e o registro não tiver sido elaborado, todas as contas do clube podem ser bloqueadas pela instituição financeira, tá? Alguns bancos são extremamente rigorosos. Posso falar de um especificamente, o Itaú. O Itaú é quase que instantâneo. Virou o ano rotário, ele bloqueia, não consegue fazer mais nada enquanto não apresentar a nova ata de eleição em posse registrada. Por último, garantir que o secretário e tesoureiro estejam cadastrados no MyRotary para atualizar os dados do quadro associativo de forma periódica e efetuar pagamentos de per capita ao RI e outros pagamentos, tá? Dependendo de cada caso. Queria ver se os companheiros têm dúvida e o que eu posso ajudar mais com relação ao que nós já vimos até agora. Companheiro Ivan, eu queria só destacar então que você trouxe aí que tesouraria também passa e muito pelo presidente de clube. Não é porque é tesouraria que o presidente não terá atribuições. Então, acho que foi muito importante, você já destacou várias atribuições, e fica aqui registrado que o presidente, ele é o gestor do clube, ele está emprestando o seu CPF, né? Para o clube, enquanto o responsável pelo CNPJ do clube, mas ele precisa supervisionar todo o trabalho. Eu acho que a gente pode ir passando e vem deixando as perguntas, o pessoal pode também ir fazendo perguntas mais ao final, porque nós tivemos um atrasozinho aí no início, eu acho que a gente precisa recuperar um pouco esse tempo aí também, tá bom? Obrigada Ok, aí. tá. Vamos continuar. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui de novo. E também acho que os companheiros podem registrar no chat, né? Se eles tiverem algumas perguntas, que no final a gente pode condensar isso também. Ok, vamos lá. Entre as obrigações financeiras do clube estão a per capita de RI. Eu acredito que a per capita de RI seja de conhecimento de todos os companheiros, né, que estão hoje aqui no momento, tá? E a per capita de RI este ano, tá? Ela está em US$ 86,50, tá? Por associado. Essa per capita ela pode ser paga ela deverá ser paga em duas parcelas, com a primeira parcela vencendo em 31 de julho, com o valor de US$ 43,75, e a segunda vencendo em 31 de janeiro, com o valor de R$ 42,75, totalizando o total de US$ 86,50 por ano rotário. Aqui do lado, nós colocamos aqui, olha, o caminho para conseguir emitir a fatura da per capita no site do Rotary Internacional. Então, o tesoureiro, ele deverá fazer o login no site do Rotary Internacional, tá? Ele entra com seu usuário e senha. Depois que ele entrar no site, ele vai entrar lá no menu, na parte de informações e recursos. Dentro de informações e recursos, administração de clubes e distritos, gerenciar meu clube. Dentro da opção gerenciar meu clube, tem fatura do clube e fatura atual. Aí o que vai acontecer? A fatura aparece em reais, tá? Então ela já vai ser convertida, tá? Pelo valor que deve ser pago, pelo total, esse valor da fatura aqui do clube, ela vai ser o quê? Vai ser o valor de. Vamos tomar, por exemplo, a primeira fatura que vence em 31 de julho. Então, o que vai ser o valor dessa fatura? Vai ser R$ 46,75 multiplicado pelo número de associados do clube em
30 de junho, tá? Imediatamente anterior ao mês de julho, que então seria no último dia do ano rotário anterior, multiplicado pelo valor do dólar rotário. Essa fatura, ela já aparece com o valor real, tá? Já é convertido. Então, o próprio site ele já calcula, baseado no número de associados, multiplica e já converte baseado no valor do dólar rotário na época. E vai dar opções de ela pode ser paga através de boleto bancário, tá? Ou de cartão de crédito, tá? Selecionando o boleto bancário, novamente login e senha, tá? É, Selecionando tipo de pagamento, aqui eu me perdi aqui. Novamente a senha selecionando tipo de pagamento per capita. Ah, tá. É porque aqui é selecionar depois. Se você vai estar pagando uma per capita do Rotary. Ah, tá. É porque se colocar boleto tem que entrar de novo. Você vai selecionar e vai abrir uma aba. Você seleciona o clube, tá? Pelo clube, preenche os dados solicitados e manda gerar o boleto. Este Esse material boleto. também vai ficar disponível, né, Ivan? Eles Oi? podem também, esse material vai ficar disponível, então eles não podem Vai, seguir vai. esse passo a passo, né, no My Rotary. Pode E ser qualquer. compartilhado. E da outra vez o governador Olímpio já tinha compartilhado e o Ricieri, acho que agora vale a pena a gente compartilhar, que um passo a passo para os clubes, tá certo? E qualquer dúvida também, tanto eu quanto o Recife, nós estamos aí à disposição para ajudar os companheiros se tiver alguma dúvida com relação a essa É. geração dessa fatura da per capita de RI. Ok? Per capita distrital. A per capita distrital, a per capita distrital, tá, então vamos ler aqui. O clube coletará as taxas per capita dos associados e as recolhe ao distrito para despesa administrativa, tá? Para despesa administrativa, comunicação, secretaria, treinamentos e outros. O valor das cotas é aprovado anualmente em Assembleia Distrital, na Conferência Distrital. Então, na Conferência Distrital, anterior ao ano rotário, é definido esse valor da per capita, tá? E esse valor da per capita, normalmente ela é paga em 3 parcelas, sendo que a primeira vence em 10/8, a segunda em 10/10 e a última em 10/12. Tá? É, Esse esses valor, valores. né, Ivan, foi aprovado na Assembleia, que aconteceu na conferência do E ABI, sim, agora em e, Patos de Minas, no dia e primeiro. passo. Então nós tivemos essa aprovação lá na Assembleia, onde estava presente, até foi o Ricieri que apresentou, você também estava lá presente. E nós vamos trabalhar com esses valores aí no ano 26, 27. Então, Ok? esse valor dividido. Então, é o seguinte: se for para somente Rotary, serão 3 parcelas de R$ 94,50. Se tiver Rotaract, será acrescido de mais R$ 2, tá? Cada parcela. E se tiver Interact, será acrescido de mais R$ 2,50 em cada parcela. Esses valores, essas parcelas são pagas através de boleto, que é enviado pela Secretaria do Distrito. O companheiro Ivan, na verdade, o distrito, ele pega o valor arrecadado desses 297, né? E destina um percentual, que neste caso é um valor de R$ 6 por Rotaract, ou seja, a gente multiplica pelo número de associados e repassa uma parte desse valor arrecadado através dos clubes para o Rotaract. E repassa também um valor simbólico de 7,50 por associado para o Interact. Então, a gente aparta desse valor arrecadado junto aos clubes um valor para ser repassado para o Rotaract e um valor que será repassado para o Interact. Então, na verdade, o distrito ele vai trabalhar com um valor de 283,50 por associado. E o restante ele repassa para Rotaract Interact. O valor total da per capita distrital é de R$ 297, tá bom? Dividido Por em três associado. parcelas. É. Perfeito. Obrigado, governador.
Revista Rotary Brasil, tá? A revista Rotary Brasil, ela tem nós temos uma obrigatoriedade de assinatura. Então, todo rotariano, ele tem que pagar por exemplar da revista Rotary Brasil. Então, enquanto fizerem parte do quadro associativo do Clube de Rotary, os associados deverão ser assinantes da referida revista. O valor da revista Rotary Brasil no caso aqui está 25, 26, mas agora no caso 26, 27, é de R$ 10 mensais ou R$ 20 por exemplar, com pagamento bimestral com vencimentos em 5 do 8, 5 do 10, 5 do 12, 5 do 2, 5 do 4 e 5 do 6, Aqui está respectivamente. faltando, Vivão, o 5 do 12, só te ajudando aí, tá 5 do 10 e pulou para 5 do 2, mas tem o 5 do 12. São seis Sim, parcelas, né? sim, Bimestrais de R$ 10. E quando a gente fala em exemplar, a gente não está falando do exemplar impresso, é da construção do exemplar. Então, o exemplar sim. digital ou impresso, ele tem o mesmo valor. Então, é R$ 10 por associado, dividido em seis parcelas, né? R$ 10 mensal, e dez esse reais valor é mensais, dividido. pago bimestralmente. Então, Isso, por então associado. paga-se R$ 20 em cada uma das parcelas. Não, Ok. R$ 10 por associado, e são, na verdade, é isso mesmo. Desculpa, tô fazendo, eu não estou te ajudando nesse caso. Na verdade, o pagamento é bimestral, mas o valor é Bimestral, isso. R$ 10 por exemplar. Então, são 12 revistas, R$ 120, o valor total. Exatamente. Muito obrigado, Jaqueline. Custo por associado. Isso aqui é muito interessante, é muito importante. O tesoureiro, o presidente e todos os associados terem consciência do custo dele para o clube, tá? Então, aqui no próximo ano rotário, tá? Nós temos a conversão aqui, 20 para 26, 27. No caso, já fizemos a conversão em reais, então cada associado ele recolhe para o Rotary Internacional o valor de R$ 444,61 por ano rotário. Ele recolhe R$ 297, tá? Como por per capita distrital. Então, são valores que são recolhidos ao distrito, como nós já fizemos anteriormente. E R$ 120 dos 12 exemplares da revista. Isso vai totalizar o valor de R$ 861,61. Então, resumindo, o clube, tá? O clube vai ter de despesa por associado R$ 71,81 por mês. Então, o que que significa? O associado hoje, se ele pagar R$ 71,81 por mês no próximo ano rotário, ele vai não vai ficar nenhum centavo no clube. Então, os valores necessários à despesa, à administração do clube, a fundo de reserva, ou qualquer outro fundo, ou fundo destinado a ser distribuído depois, por exemplo, à Fundação Rotária, ele deverá ser acrescido a esses valores aqui. Então, o mínimo que o clube hoje precisa cobrar do associado é R$ 71,81 mês para conseguir cobrir as obrigações do clube junto ao Rotary Internacional, Distrito e Revista Rotary Brasil. Ivan, muito obrigada por esse esclarecimento. Ele é fundamental quando o tesoureiro estiver planejando o orçamento do ano 26, 27, que ele já coloque esses valores, né, no custo do clube, para que o clube coloque esse valor na mensalidade de cada rotariano. Então, quando o clube faz a sua conta, né, de qual seria a mensalidade
dos seus associados, ele tem que levar em conta que esse é um valor fixo, já estabelecido, fixo no sentido apresentado aqui, viu, gente? Porque como as per capitas, né, de RI, elas estão diretamente relacionadas ao valor do dólar, esse valor pode sofrer uma alteração no momento da do per capita pagamento. do segundo semestre, tá? Mas é importante ter essa referência na hora de elaborar o seu orçamento. É fundamental. A primeira coisa é a premissa maior para conseguir elaborar um orçamento e garantir a saúde financeira do clube. O que acontece é o seguinte: e quanto mais apertado for o orçamento do clube, menor espaço para inadimplência. Então, é fundamental o tesoureiro conscientizar todos os associados da responsabilidade e da necessidade de se pagar isso tudo em dia. Porque olha bem um detalhe que eu estou falando com vocês. Presta atenção. Seguinte, a per capita de RI, ela é paga 2 vezes por ano. Isso significa o quê? Que no primeiro pagamento você já está pagando 6 meses de per capita. Então a per capita ela é paga adiantada 6 meses. Então o clube precisa ter uma saúde financeira para virar o ano rotário. Porque senão imagina, vamos supor, tá? Vamos supor que nós estamos começando um clube agora, em julho, dia 1º de julho agora. O clube não tem nenhum centavo, porque o clube está começando, então o caixa dele é zero. Então, para o clube começar, ele precisaria, por exemplo, de um aporte. E o que, que acontece com os clubes existentes? Então, é fundamental ter uma reserva na virada do ano rotário para poder suprir essa necessidade financeira da primeira per capita e também da per capita distrital. Por quê? Porque no dia 10/12 nós estaremos pagando toda a per capita distrital do ano rotário inteiro. Então, esse é o grande detalhe de manter a saúde financeira do clube, manter as coisas em dia, porque o começo do ano rotário é sempre mais apertado financeiramente. No final do ano rotário, o clube ele vai ter recolhido todas as mensalidades e, pressupondo que foi tudo pago, sem inadimplência nenhuma, sem nada, ele vai estar com o caixa mais gordo, com caixa satisfatória, e que deverá estar preparado para o próximo ano rotário que vai estar entrando. Desativação e desativação do clube. Bom, a desativação de clube. Qualquer clube que não pagar suas cotas e taxas poderá ser desativado. O clube também poderá ser suspenso ou desativado se algum associado utilizar indevidamente os fundos da Fundação Rotário. Então, qualquer coisa irregular, tá, com relação da Fundação Rotário, o clube poderá ser desativado. Desativação de clube. Clubes que não pagarem as cotas per capita do Rotary 4 meses após a emissão da fatura, tá? Presta bem atenção, não é vencimento, é emissão da fatura. Serão desativados se o valor devido for superior a US$ 250. Então, se o valor for superior a US$ 50, passou 4 meses da emissão da fatura, ele vai ser desativado. Tá? Os clubes que não cumprirem todas as responsabilidades financeiras dentro de 150 dias, após serem desativados, perderão seu diploma original de admissão e não serão elegíveis para reativação. Resumindo, o que está querendo dizer aqui? Então, se o clube foi desativado, se ele não cumprir não resolver as suas pendências dentro do prazo de 150 dias, definitivamente o clube vai ser fechado. E não é possível reativá-lo. Sendo que se ele pagar dentro do prazo de 150 dias, ele pode solicitar a sua reativação. Lembre-se de que os clubes de Rotary recebem fatura 2 vezes ao ano, janeiro e julho, e os Rotaract Clubes recebem faturas, uma única fatura, no mês de janeiro.
Observação: Rotary Clubs que não assinarem ou não pagarem a assinatura de uma revista do Rotary poderão ser desativados após 180 dias de descumprimento deste requisito. Então, são dois prazos completamente distintos. Um está relacionado à emissão da fatura, da per capita de RI, e a outra está relacionada à revista Rotary Brasil. Qualquer Rotary Club desativado que queira ser reativado precisa quitar todas as suas obrigações financeiras com o Rotary, incluindo um adicional de taxa de reativação de $30 por rotariano e $3 por rotaractiano. Essas taxas precisam ser pagas até 150 dias após a desativação. Muito importante esse detalhe de prazos, tá? Então, tem as questões de valores e a questão de prazo. Então, se não pagar até 150 dias contados da data que foi desativado, ele perde seu registro definitivo no Rotary Internacional. O clube também precisa fornecer uma lista atual de associados para garantir que o Rotary tenha dados precisos na reativação. Para maiores informações mais recentes, consulte o tópico Perguntas frequentes sobre a fatura do clube no My Rotary. Os próximos tópicos da planilha, companheiro RCL, você gostaria de olhar aí para frente? Oi, Ivan. Oi. Obrigado aí pela sua exposição, que foi clara e importante para o tesoureiro e o presidente do clube, né? E agora eu posso estar abrindo aqui a planilha, vou conectar com vocês, e a gente pegar o final agora das duas pastas aí, no final. Um minutinho, por favor. Eu ia sugerir que vocês prestassem bastante atenção, porque o RIFER fica a planilha, né, contemplando todos os requisitos, né, RCL? Sim. E é uma planilha muito interessante, porque ela também permite que você já apure os débitos e créditos do clube, né? Então, isso vai facilitar muito o balancete também. À vontade aí, Então, Ricê. vamos lá, gente. Nessa pasta chamada BD, Clube, ou seja, Banco de Dados Clube, na realidade, eu criei assim duas situações. A primeira, que estão constantes nas colunas A e, que seria de receita. E na coluna G, A, coluna K, a despesa. Então, nós fizemos esses paralelos aqui. E mencionei, como a governadora Jaqueline comentou agora, nós criamos um clube com 20 companheiros e colocamos aqui todas as obrigações que vocês terão durante o ano rotário. Todos os valores e nomes que foram citados, eles são, obviamente, meramente como exemplos, ok? E os valores também. Obviamente, as mensalidades do clube, nós pegando aí, indo na planilha de receita, eu mencionei aí cada mensalidade de cada mês e os companheiros, por exemplo, começando lá com a Antônia, Beatriz, a Célia, Eduardo e assim por diante. E colocamos uma receita aqui de R$100, como se seria o valor que paga mensalmente pelo clube, da participação, a data prevista dessa receita e aqui a data realizada. Então, nós pegamos aqui as mensalidades, descendo um pouco para que você tenha as metas que a governadora Jaqueline estabeleceu, que seria de $2,50 por cada companheiro por mês. E esse valor, considerando $1 de R$4,99, que é esse atual, esse $2,50 daria R$12,48.
E assim por diante. Aí nós passamos depois pela mensalidade de agosto, depois a meta da governadora, mês de setembro, novamente as metas, porque aqui ele ordena, gente, ordena pela coluna A, ok? Receita. E vai até o final, contemplando todas as receitas que vocês terão que obter dos companheiros, né? Desde a mensalidade, as metas da governadora, e vamos descendo. Ou seja, até o final aqui, a planilha, por exemplo, vamos voltar aqui, vou pegar aqui, passei aqui do ponto, mas vamos lá. Após as mensalidades, nós temos aqui as per capitas, distritais e de RI, já estão aí mencionadas as parcelas, de acordo com o que o Ivan comentou aqui agora nas outras pastas. Então, nós temos aqui as per capita de RI, primeira e segunda parcelas, a per capita distrital, primeira, segunda e terceira parcela, e a revista Brasil Rotário, em 6 parcelas. Em cada tópico desse, nós colocamos todos os companheiros aqui. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Aqui basta mudar o nome, ou seja, eu tenho lá o Antônio, um minutinho. Antônio, por exemplo, Carlos de Almeida. Basta você, então, essa planilha está aberta, e você mencionar os companheiros do seu clube. Caso esse clube tenha mais que 20 companheiros, é simples. É você copiar a linha, copia essa linha aqui, leva ela até embaixo, até o final da planilha, e inclui aqui o companheiro que você, se tiver acima de 20 companheiros, você inclui os demais companheiros. É só copiar aqui, colar no final da planilha, que ele já vai aceitar automaticamente. Pessoal, se vocês tiverem que interromper, pode me interromper, qualquer dúvida, que a gente vai sanando aqui. O que eu fiz? Nós colocamos, inclusive, as datas, aí são datas reais, 5/7, e vai 5/8, em 5, e no final, 5/6, 27. E na data realizada, eu fiz algumas simulações só para gerar esse relatório, vou mostrar para vocês em tela, que vai ser a próxima pasta, onde eu simulei alguns pagamentos e deixei alguns em branco, para que a gente possa observar na próxima pasta. Na despesa também, nós colocamos aqui também todas as despesas, ou seja, se você tem a meta da governadora, como $2,50, nós temos que repassar automaticamente para o RI esse valor. Então, está lá constando para cada companheiro o valor, data que você vai ter que quitar, fazer essa transferência, e a data que foi realizada a transferência. Ok? Ou seja, a mensalidade do clube não consta como despesa, só como receita. Tudo que for despesa, elas vão constar aqui. Então, nós temos lá as metas. Coloquei aqui como simulação um aluguel de imóvel. Se o clube tiver algum aluguel onde ele faz as reuniões e tal, eu coloquei assim, um aluguel do imóvel e coloquei R$500 aí de locação. Cartório de registro, se tiver alguma despesa, CEMIG, combustíveis, contabilidade, Copasa, ok? Material de escritório. E ali, na sequência, tem aí as per capita de RI e as per capitas distritais. E, diga de passagem, também nós recebemos um relatório
o qual tinham vários clubes agora, até o mês passado, que estavam devendo, inclusive o meu clube estava devendo a RI a per capita de RI. Obviamente não é intencional, mas é por falta de ter uma planilha, ter um controle, né? Até que seja simples, mas faltou, né, lá no clube, faltou esse controle e nós pagamos. E, obviamente, todos os clubes já estão quitados. Parece que falta 1 ou 2 clubes, né, para controle. Mas a gente nota que é falta, assim, de ter uma planilha, uma programação, sabe, para esses pagamentos. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Se, porventura, a gente tiver uma outra despesa, basta vocês copiarem essa linha, ir para o final da planilha e colar e mudar a despesa. Por exemplo, você tem uma despesa lá de uma correção de pintura, por exemplo, né? Em algum local lá. Correção de pintura. Eu sou construtor, então sempre sujo. Correção de pintura. E aí você coloca o valor, vamos supor, R$300 que você vai gastar, a data que você está tendo a despesa, por exemplo, 21/7, e você quitou no dia 31/7, por exemplo. Já vai aparecer isso lá. Eu vou deixar isso aqui, nós vamos para a pasta seguinte, mas antes eu gostaria de verificar com vocês se tem alguma dúvida com relação a isso aqui. Por favor. Tá Luciene, eu tranquilo? vou fazer uma Oi? pergunta. Que Vamos lá, vamos lá. pode ser que um clube tenha uma despesa diferente da que você colocou. Então, ele Sim. simplesmente vai lá embaixo e registra a despesa. Isso, Ou se ele tiver exatamente. uma receita, ele pode ter uma receita também diferente da que você colocou. Também. Isso também não vai Basta interferir na sua conta aí para chegar nas despesas e nenhuma. receitas. Não. Eu vou incluir mais uma aqui, por exemplo. Vamos colocar assim, despesa. Vamos colocar assim uma contratação, ou seja, locação de veículo. Vamos colocar. Locação de veículo. Aí vem os detalhes do veículo, se quiser. As pessoas podem estar te vendo e pensando assim, mas então até agora eu não entendi, né? O Uhum. que essa planilha vai me ajudar nos meus débitos e nos meus créditos? Na verdade, o pulo do gato está na próxima planilha, né, Ricieli? Porque Sim, aqui por são isso que eu. todas as despesas e receitas, mas o que a sua planilha calcula, vamos dizer assim, automaticamente, você ainda vai apresentar para todo mundo. Muito bacana. Agora, nesse segundo. Vamos lá. Ô, Vicene, Oi, só um vamos lá. minutinho. Eu tenho uma dúvida ainda no slide anterior aí. Quando você acrescenta os membros do clube, né, acima de Sim, 20, eu não entendi bem. Você coloca lá embaixo o nome do a 21º nós e... criamos, por exemplo, eu coloquei aqui Antônio, Beatriz, Célia, né? Eu criei assim Aham, 20 companheiros. É um ok. clube com 20 companheiros. Uhum, Aí vocês vão colocar os nomes dos companheiros. Caso o clube seja menor que 20 pessoas e companheiros, vocês podem deletar as linhas. Vocês ordenam aqui, ó, por exemplo, ó, olha lá. Então, o Antônio veio para todas as atividades, as receitas, todas as receitas. Então, vocês, depois Beatriz, Célia, A Eduardo, minha dúvida é se for Esther, maior, se tiver um número maior, você vai ter que tá. acrescentar. Sendo maior, é só copiar qualquer linha, pega qualquer linha aqui Sim, e acrescenta lá embaixo, por exemplo. Na última linha, você tá. acrescenta aqui. E coloca, por exemplo, para cada evento, vamos lá, vamos abrir uma linha aqui. Pois é, eu tenho que repetir para cada evento, né? Para cada evento, isso, Ah. né? E depois Se você faz você, uma ordenação, aí ele já fica na ordem correta. sim, pode fazer, por exemplo, se você digita o Antônio aqui, você já tem todos os eventos. Basta fazer o seguinte, copiar aqui todo o Antônio, ó, Ok. olha lá, copiou, desceu, e já vem com todos os eventos. É só você colocar o nome aqui agora. Por exemplo, Paulo Roberto da Silva. Perfeito. Okay? E copia e cola. Tá. Pronto, tá lá. Já tá incluído o Paulo Roberto.
E depois você ordena pela primeira coluna e fica tudo alinhado. Alinhado, pode, eu tiro a link. E aí você ordena da forma que você quiser, ok? Tá. Pode Ok. ordenar pela receita, pelo companheiro, Na pelo verdade, o valor. companheiro Ricieli está explicando aqui para vocês a lógica de construção, né? Uma vez que Uhum, você fizer essa inclusão, ele pode até, hein, Ricieli, preparar uma uhum, planilha para os clubes que uhum. têm 50, por exemplo, né? A planilha já vem com Sim. 50 e os clubes que tiverem mais podem deletar. Porque o que que acontece? É só para explicar para vocês, nós estamos preparando um sistema de gestão. Mas até que o sistema de gestão entre em teste e em funcionamento, nós estamos dando uma planilha que na página seguinte, eu queria até que você apresentasse a próxima aba aí, Ricieli. Na aba seguinte, tudo que estiver aqui já é automaticamente calculado para o balancete de vocês. Então, assim, o único trabalho que os clubes terão, não sei se está claro para vocês, porque o Ricieli ainda não apresentou essa aba, mas na aba anterior, o único trabalho que o clube terá uma vez é de incluir o associado, ou Exato. excluir um associado no mês que ele sair. Mas na página seguinte, que é toda uma preparação que foi feita para vocês, mostra lá, por favor, sério, a próxima aba, para os companheiros entenderem. Vocês terão já uma planilha automática que vai calcular mês a mês as despesas e as receitas de vocês, batendo inclusive com o banco. Você quer explicar aí? Porque acho que a página, a aba anterior, ela é uma aba, vamos dizer, manual. E essa aba aqui é diferente. A aba seguinte é uma aba que calcula automaticamente para vocês o balancete. Fecha o balancete para vocês. Mostra aí, por favor, CL. Vamos lá. Faz uma demonstração aí para gente. Tá legal. Então aqui essa planilha aí para vocês, ela está bloqueada. Ela está bloqueada. E vocês só têm, basta que vocês indiquem aí onde está em A1, esse X, indicar o que é receita ou despesa. Quando você indica a receita, ele já traz aqui para você embaixo todos os compromissos que vocês têm lá na planilha. Até a linha 40, por exemplo, ele vem na sequência, mensalidade, a meta da governadora, enfim. Você tem as per capitas que você está recebendo, a revista rotária e os valores que estão constando lá. Por exemplo, a mensalidade, como eu incluí o Paulo Roberto, a mensalidade aqui seria R$ 2.000 mensais, considerando R$ 100, né, a contribuição. Ou seja, se eu for lá retornar e retirar o Paulo Roberto, vamos lá, tirar o Paulo Roberto aqui, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aqui. Eu vou comentando aqui, Ricieri, Tá bom. porque eu achei muito interessante essa construção, porque ela já possibilita que mensalmente é uma planilha que dá o balancete e fechamento em tempo real, ou seja, diariamente, toda vez que você lançar uma despesa na planilha, automaticamente ela já migra para o seu balancete. Então, por exemplo, se você lançar diariamente ou semanalmente, todas as despesas lançadas do mês, elas já migrarão para o balancete do clube ser fechado mensalmente. Se você quiser fechar diariamente, você pode fechar semanalmente. Então, assim, talvez visualizando assim no computador, quando você entrar no seu clube e fizer uma simulação, vocês vão ver como que é fantástico esse recurso, né, que está sendo preparado aqui para vocês esse ano, onde os clubes terão esse fechamento, basta clicar com um X que a planilha já te dá a informação. Então, por exemplo, você pôs aqui um X em receita. Agora coloca um X em despesa aí, por favor, Luciene. Ok. Vocês Só apagam aqui despesa. e Isso. mencionam a Aí despesa. aparece agora só as suas despesas. Só as E se despesas. eu quiser só de um mês, Ceciere, como é que eu faço só de um mês? Aqui é o seguinte, ele possibilita aqui Uhum, fazer por item, por compromisso, por exemplo. Vamos pegar aqui a receita, vamos voltar na receita novamente, um pouquinho. uhum. Queria trazer lá. Na mesma coluna A, eu consigo avaliar
cada item que eu indicar o X, ele vai alterar, por exemplo, vai alterar a sua segunda planilha, deixa eu chamar aqui, a segunda chamada aqui, ou seja, quando você indica lá a mensalidade no mês de agosto, ele aparece lá em K3, fala lá, mensalidade do clube do mês de agosto, 26. Esse 20 é o número de companheiros que você tem. É só para controlar se você faltou ou não lançar algum companheiro. Então, a partir do momento que você vai descendo, ele vai alterando os valores. Observe lá em L, na coluna L. Olha, ele vai te dando o que você está pesquisando e ele vai te indicando. Lá em rosa... Só um minutinho, Sérgio, se o pessoal está conseguindo acompanhar o que você está fazendo. Tá. Okay. Que eu acho que é muito interessante as pessoas entenderem que a única planilha que elas vão ter que alimentar é a anterior. Anterior, isso que é o banco de Porque dados. essa é uma planilha que já dá os dados, as informações mensais. Então, o único trabalho, vamos dizer, manual que a gente tem aqui é lançar a despesa ou a receita. Mas, no mais, o fechamento mensal, ele é feito automaticamente por aqui. Entendi. E na receita, aí onde você, na coluna C3, coluna C, na linha 3, você já tem um valor previsto que você vai receber todo ano, o rotário. E aqui o percentual de cada item, que ele incide aí, o percentual que incide, a porcentagem de cada item. E quando você, então, marca aqui na coluna A os itens que você quer, você pode pesquisar, por exemplo, aqui qualquer item que você pegar, da sua direita, ele vai indicar o valor, a data prevista e a data realizada. Vamos pegar esse caso aqui como exemplo aqui. Não vou colocar a meta governadora, não, senão ela vai ficar chateada comigo aqui. Vamos colocar a mensalidade do clube de setembro. Observe à direita que no mês, o Eduardo, não é o Eduardo companheiro nosso não, tá, Eduardo? É mera coincidência. Ele, por exemplo, até o momento, a parcela dele, que era 5/9, de R$100, mensalidade do clube, até então ele não quitou, o Eduardo não quitou, José Roberto, a Lorena e o Tarcísio, ok? Se eu vou lá e mudo, eu pesquiso agora o mês de agosto, ele me traz que a Beatriz não quitou ainda, o Geraldo, a Paula e a Vânia, ok? Até aí está claro? Está tranquilo? O Ricieri, tá muito, para mim que conheço de perto, né, esse material, já estive aí com você, eu tenho uma admiração muito grande por esse material que você preparou. Eu acho que eu gostaria até de sugerir para os nossos companheiros que estão aqui assistindo, que eles pegassem um mês de despesa e de receita do clube, por exemplo, nós estamos no mês de maio, o mês de abril que já fechou, por exemplo. Faz um teste, coloca as despesas do seu clube do mês de abril na planilha anterior e veja como que ficou, como que ficará, né, mensalmente as receitas e as despesas do seu clube. Porque à medida que vocês forem trabalhando, vocês vão ver o quanto que isso vai simplificar a vida de vocês. Porque o nosso propósito maior, aí que o Ivan também entra, né, Ivan, nessa história também, é que isso possa migrar para um sistema, né? Isso está sendo pensado aí como migrar isso para um sistema, que o sistema ele já te daria essas informações. Ao invés de você lançar no Excel, você lançaria num sistema e o sistema também te daria esse balancete, vamos dizer assim, mensal. É isso mesmo, Ivan? Ivan, acho que eu não estou te ouvindo. Ivan, você está mudo aí. Eu não estou conseguindo ouvir o Ivan. Opa, voltou? Ivan, estava mutado, viu? Perdão, voltou? Voltou. Tá ouvindo? Tá.
o sistema ele vai dar esse balancete instantaneamente, qualquer dia, qualquer hora. Que ele simplesmente ele vai estar disponível, ele pega os dados em tempo real, faz o balancete e emite esse relatório detalhadamente. Então, o sistema ele sempre tem o balancete em tempo real. O que define realmente o balancete está completo ou não é o operador ter lançado ou não todas as suas receitas e despesas, os seus direitos e obrigações do sistema. A partir daí, o sistema cuida de fazer esse cruzamento e esse É, fechamento instantaneamente. o Zé Lúcio está com a mão levantada, mas só para complementar o que você falou, na verdade, o que o Ricieri fez aqui é o que um sistema faz, né? Ele construiu numa planilha Excel o que um sistema faz. Então, na verdade, o que o clube precisa fazer é a aba anterior. Esse cálculo aqui que o sistema faria, o Ricieri desenvolveu para a gente. Tem duas perguntas também. Onde que entra a receita das festas? Vou abrir aí, José Lúcio, para você perguntar também, tá? Não, ô, governadora, é justamente isso. Tem uma pergunta no chat que eu acho que pode elucidar dúvida de Uhum. mais pessoas e pode também ser bastante ilustrativo para a planilha. Então, a Cláudia Barros, do Rotary Clube Belo Horizonte Venda Nova, ela perguntou: onde entra a receita das festas? Abaixo dos nomes dos associados? Vamos lá. Aqui você pode, por exemplo, pegar aqui, por exemplo, copiar a mensalidade do clube, copia esse trecho, vai lá no final da planilha, cola essa cópia, e onde está escrito mensalidade, você pode alterar, por exemplo, Festiva. Festiva Festiva de Dia das aniversário. Mães. Uhum. Festiva Dia das Mães. Pronto. E aí você só copia. O pessoal está vendo aí em tela? Está conseguindo aí? Cláudia, fica à vontade para perguntar também, viu? Você que fez a pergunta aí no chat, a gente está abrindo já para vocês irem fazendo perguntas, porque é muito interessante esse material que foi preparado. E o que a gente precisa agora é que vocês entendam esse material e usem, né, da melhor maneira. Isso. Eu gostaria de saber assim, se o pessoal está acompanhando na tela, no computador aí, está tendo alguma dúvida, né? Pode me interromper. Então, eu coloquei Festivo Dia das Mães, e vamos imaginar que a festiva aqui seja R$ 150 de cada companhia. Tá? Tá lá. Imagina a data, por exemplo, vai estar mais para o Dia dos Pais, né? 1º do 10. E aí eu retiro, na verdade, eu retiro aqui os pagamentos e copio essa data, ou seja, todos os companheiros que irão participar da Festiva das Mães, o valor é R$ 150, e o vencimento dessa, ou seja, parcela, se tiver mais, se for parcelar ou uma só, e você também, se for, pode acontecer que seja R$ 150 por pessoa, por companhia. Se você quiser fazer uma modificação, basta indicar aqui, ok? Você pode colocar, por exemplo, 3 pessoas, e aí assim por diante. Com vencimento em 1º do 10. E depois você, basta preencher aqui a pessoa, o pagamento, o companheiro que quitou. Por exemplo, a pessoa Antônio Carlos quitou no dia 5/10, o Eduardo quitou dia 7/10, a Esther dia 10/10, e assim por diante. Vamos deixar esses 3 aqui. Quando você for na planilha de receitas, ele vai aparecer lá no final. Olha lá, eu deixei uma linha em branco ali, é porque lá no banco de dados ele está com a linha em branco. Vamos tirar essa linha. Ok. E já apareceu lá. Ou seja, o total que você vai receber, R$ 3.450, corresponde ao total de R$ 49.816,70, ele corresponde a 6,93%.
da sua receita. E lá na frente, você, a partir desse momento, você tem a receita realizada. Vamos lá. Observa que eu coloquei aqui duas pessoas. São duas pessoas. Não, aqui são 3 pessoas que tá 300, 150 e mais 150. Vamos lá na planilha de receita. Ele lá, ó. Ele aqui, ó. Em outubro. 600, certinho. Uhum. Ok? E aí vocês ficam à vontade a colocar o usuário, preencher o que vocês quiserem. É só acrescentar na planilha. Se tiverem dúvida também, tem meu celular, pode me ligar a qualquer horário. Eu posso, se eu não retornar naquele momento, eu retorno, a gente abre a planilha junto, em conjunto, e vamos fazendo. Né? Porque ela é bem simples. Eu procurei sintetizar ao máximo. Ou seja, veja que lá na despesa, nós não colocamos assim, por exemplo, nota fiscal. Se eu quiser colocar aqui NF, colocar assim a data dessa NF, né? Coloca lá uma data da NF. Aí eu faço Pode terminar aí que eu tenho um comentário a fazer, viu, Ricardo? Vamos lá, pode ir, querido, Não, por mas favor. pode terminar aí. Não, aqui está tranquilo. Aqui está tranquilo. Né? E você pode acrescentar todos os dados. Por exemplo, o Olímpia ele tem uma forma de trabalhar também, que ele monta uma pasta e ele indica lá a pasta, qual pasta que está aquele. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, pasta, e ele coloca aqui, por exemplo, essa despesa está na pasta 1, né? Pasta 2 e assim por diante, que é interessante também para controle, ok? Então, existe assim, se você quiser numerar, por exemplo, colocar um número para essa despesa, também você pode colocar um número, por exemplo, número 10, e mencionar no seu canhoto lá, a nota fiscal, esse número aí, e arquivar também. Então, aqui você pode acrescentar também o que você achar. Nesse caso, se vier acrescentar, aí eu tenho que dar um upgradezinho na planilha aqui, nesse campo aqui, ó, para puxar para você, tem que fazer isso aqui. Só que vocês não conseguem fazer porque a planilha está bloqueada. Aí eu tenho que vir acrescentar aqui os dados que vocês quiserem de detalhar. Ok? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode comentar. Ricieli, o que eu queria só comentar, porque assim, eu estou um pouco preocupada com a questão do horário, mas aí a gente pode ficar aqui também para quem tiver mais interesse. Eu acho que tem alguns pontos que são importantes. Primeiro que assim, neste momento, recebendo essa planilha, um clube que tem acima de 20 associados, o que que ele vai precisar ver? Ele vai precisar ver quais foram os itens que você listou como despesas e receitas, e ele vai acrescentar, né? Ele vai ter que fazer um copiar e um colar para outros companheiros. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que é importante a gente também explicar aqui, porque muitas pessoas participaram do seminário e muitas podem não ter participado. No seminário, nós estamos trazendo como um acordo de trabalho para o ano 2026-27, que nós estamos chamando de uma meta mínima por companheiro, é que seja $2,5 por mês, porque com isso a gente já atinge os $30 anuais, que são os $25 do EREI, e mais um percentual de quase $5 para o fundo pólio. Então, o que que o Ricieri fez? Pegou essa meta apresentada, né, essa meta mínima, e diluiu ela em 12 parcelas, de forma que cada companheiro possa contribuir com $2,5. Isso aí, cada clube vai verificar com seus associados, a gente já pode ser, já querem colocar esse valor na sua mensalidade, ou como é que os clubes vão estar gerenciando essa meta mínima, tá? Outra coisa que eu acho que é importante a gente também trazer aqui é que essa arrecadação, né, que é trazida em forma da meta mínima, ela é transferida para a Fundação Rotária. Então, entra na meta do clube, de fundo anual e de fundo pólio. Então, todo esse valor arrecadado, ele é transferido para o fundo anual ou para o fundo pólio, conforme nós formos arrecadando. Acho que é importante a gente trazer essas informações, e eu queria até, fiquem à vontade aí, outras pessoas, para estarem conosco nessa conversa. E um ponto também que
que talvez tenha que explicar com relação se o clube tem um saldo de caixa. Alguns clubes têm saldo de caixa, onde que ele apareceria na planilha. O que eu estou percebendo é o seguinte, que vocês vão ter que entrar na planilha, né, principalmente os presidentes e tesoureiros aí, mais especificamente é uma planilha para o grupamento de tesoureiros, entrarem, fazer uma simulação, verificar o que vocês sentiram falta nas despesas e receitas, e aí, o que que acontece? Vocês podem entrar em contato com o Ricieri para que ele possa ajudá-los nesse primeiro momento. Acredito que o Ivan também esteja aí para dar um suporte também, mas a planilha, né, a metodologia, ela foi toda construída pelo nosso companheiro Ricieri. Ricieri, é um trabalho, assim, gigantesco, que as pessoas, em princípio, podem olhar e não, nesse momento, não terem a dimensão do ganho que se tem de ter uma planilha onde você só tem que copiar e colar, né? E lançar os dados, e lá no final você vai ter esse fechamento diário, mensal, do jeito que você quiser, até a gente ter um sistema onde as pessoas possam impostar isso. Eu gostaria, então, só para a gente estar encerrando, de passar a palavra para o Ricieri, passar a palavra para o Ivan. A gente vai encerrar oficialmente, mas ficamos aqui para esclarecer, tirar algumas dúvidas ainda, tá? E dizer também que o companheiro Raimundo, o companheiro Olímpio, que também trabalham muito com essas informações, que fiquem à vontade também para nos apoiar, nos ajudar aqui com alguma pergunta ou resposta, tá bom? Vou passar então a Ok. palavra para o Ivan, depois Ciciere, e aí passo para o nosso protocolo, que está fazendo vez de protocolo, que hoje o nosso presidente Zé Lúcio, tá bom, Zé Lúcio? Obrigado, governador Jaqueline. Companheiros, enquanto nós mostrávamos a planilha, eu vou ser bem rápido, bem sucinto. Nós saltamos uma planilha, que eu vou mostrar aqui rapidinho essa planilha, e, e depois eu vou explicar. Essa planilha de orçamento, isso aqui é uma planilha que facilitaria a montagem do orçamento para o ano rotário, tá? Então, ela está dando um exemplo aqui do que seriam as receitas e as despesas. Nesse momento aqui, eu estou assumindo o compromisso com vocês, eu vou montar uma planilha bem prática, bem elaborada, para que vocês realmente possam fazer o orçamento do clube para o ano rotário que está entrando. Então, ela vai ser bem prática, você vai entrar somente com o número de associados, tá? Aí a parte que já é pré-definida, que é a per capita, fundo distrital revista, ela sozinha já vai calcular, tá? E você vai entrar com as outras informações que aí é pertinente de cada um dos clubes. Quanto você paga de contador, quanto você paga isso, quanto aquilo, vai colocar, vai preencher, e ela sozinha, e o que que ela vai fazer? Ela vai mostrar aqui embaixo, tá? Aqui não está dessa forma, ela vai mostrar o fluxo de caixa, o que iria acontecer mês a mês, tá? Se todas essas despesas e as receitas ocorrerem normalmente igual estão planejados. Que aí é fácil, aí vai conseguir ver, aí que por aqui vai conseguir simular, olha, a mensalidade, nesse caso está dando exemplo, R$ 120. Ela não vai cobrir as despesas do clube. Então a gente precisaria de uma mensalidade de 130 a 140. Eu vou montar essa planilha, vou enviar para todo mundo, vou ver junto com a governadora, com o Eduardo, com o pessoal, e vou mandar, e junto também já vou mandar o detalhamento de como utilizar. E no caso de ter qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, vou passar todos os detalhes por Ricieri também, e ele tem certeza que vai estar à O vontade para companheiro poder ajudar no Ivan, que for eu necessário. gostaria até de fazer uma provocação aqui para o companheiro Ricieri, porque pelas informações que ele já tem no banco de dados, eu acredito que ele já conseguiria montar essa simulação de orçamento, é isso mesmo, Ricieri? Não, mas eu não estou querendo fazer uma simulação, governador. Eu estou querendo realmente deixar a planilha para o clube realmente fazer o orçamento. Uma planilha Sim, bem. mas é uma simulação, mas que eu queria até ver se com essa base de dados dele, ele já não consegue Eu acho gerar que o consegue. orçamento. Como Consegue, é que é sim. isso, Essiele? Veja bem, deixa eu só linkar aqui novamente.
Porque até onde eu acompanho, o que está como previsto é um orçamento, né? Diferente do Sim, realizado, não é isso, sim. Vicente? É isso. Deixa eu só finalizar aqui, gente. Veja bem, eu estou. Vamos lá no último quadro aí, é o que o Ivan está comentando, é o seguinte: esses valores todos que aparecem aqui, gente, nos meses de julho, agosto em si, é o que nós realizamos aqui, ó. O que tiver realizado, nós, inclusive lá, receita realizada. Tá? E o que você tem aqui é o retrato do que você realizou em função dessas datas de pagamento de cada item. Ou seja, essa linha aqui, você só prossegue e ela vai aparecer aqui os itens, os meses e os valores que foram recebidos. Agora, embaixo aqui, gente, você tem o que o Ivan está comentando. Você tem um saldo inicial, por exemplo, você recebeu aqui esse valor, você tem, quando você dá um F2, ele vai trazer aqui para você a soma desses dois, da coluna, consequentemente, o saldo acumulado seria o mesmo desse de cima, a não ser que você tenha um saldo anterior, né? E na sequência, a cada mês que você vai passando, ele vai somando o anterior com o mês corrente. E assim por diante. Olha, dá para vocês conseguirem. No final, você tem lá o saldo, que é o que o Ivan está comentando. Um saldo acumulado aqui no final. Aqui, basicamente, é um fluxo de caixa. É onde você vai ter. Ou seja, o que entrou e o que saiu. Quando você vai lá e marca a despesa, lá em cima, lá em A2, você vai aparecer aqui as despesas realizadas. Mesmo. E você vai ter o saldo de cada um item aqui no total, acumulando para você saldo mensal e o acumulado mensal também. Basicamente é isso aí. Tá? O Daniel comentou a respeito, a planilha está um pouco confusa e tal, Daniel. Inicialmente é isso, mas você pode me ligar, eu estou à sua disposição, né? Eu esclareço, eu coloquei algumas instruções do campo, na pasta número 11, instruções de uso. Aí, se caso você tiver um tempinho, dá uma passada por ali e tal, verifica. Mas mesmo assim, surgindo as dúvidas, eu estou sempre à sua disposição, pode me ligar. A gente monta, se você tiver alguma sugestão que venha a agilizar e a facilitar a planilha, eu posso modificá-la aqui em 10, 15 minutos e te enviar, você olha direitinho e a gente coloca a nova versão, vamos chamar assim. Tá bom? Então, da minha parte aqui, gente, é isso aí, tá? Eu coloquei ela bem simplificada e, se qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. O companheiro Ivan, eu queria só destacar aqui, agradecer sua disponibilidade de nos ajudar aí nesse orçamento, né, dos clubes. Eu entendo que o orçamento seria também, poderia estar sendo simulado, mas aí a gente pode conversar melhor e apresentar, né, para os nossos associados, os tesoureiros, porque no fundo o que o orçamento faz é uma simulação, né, de quanto é que eu vou começar o meu saldo de caixa, quanto que eu vou ter de entradas, quanto que eu vou ter de saída e quanto que eu pretendo chegar. Então, eu acredito que é possível, sim, a gente ajudar-nos nesse orçamento também. Tá ok? É, Governador, sim, desculpa, eu gostaria de fazer só mais um adendo curtinho, rápido. Seguinte, claro. a referência per capita, que eu acho que é muito importante, per capita de RI. Eu vou até compartilhar, aqui, mas é bem rápido, tá? Simplesmente esse seguinte. É, com licença. Todos os associados contribuem com a cota per capita do Rota Internacional, cobrada 2 vezes ao ano. As faturas serão emitidas em 1º de julho e 1º de janeiro, tendo como base o quadro associativo existente no último dia do mês anterior ao mês do faturamento, respectivamente, 30 de junho e 31 de dezembro. Aqui agora é que eu queria chamar a atenção da coisa que poucas pessoas sabem.
O valor de cada fatura é calculado multiplicando-se o número de associados ativos na database pelo valor semestral da cota per capita vigente. Aqui que é o detalhe. Associados admitido após o dia 1º de julho e após o dia 1º de janeiro terão suas cotas cobradas de forma proporcional na fatura seguinte, conforme regras do Rota Internacional e os procedimentos administrativos aplicáveis. Isso é muito importante, gente, porque o que que acontece? Às vezes o cara entra depois que a fatura do Rodo Internacional não vai pegar agora. Mas quando chegar em janeiro, vamos por exemplo, agora, um companheiro entra no dia 2 de julho. Ele não vai estar na primeira cobrança do RI. Mas quando chegar lá em janeiro, vai haver uma cobrança retroativa, tá? Proporcional aos números de meses que ele fez parte do Rotary até emitir a nova fatura. Isso é muito importante lembrar disso, tá ok? Só Oi, isso. Ivan, muito obrigada. Foi um valioso complemento que a gente chama da prorata de RI, né? Sim. Diferente do RI, que calcula uma prorata, né? O distrito não trabalha com prorata. O distrito trabalha na emissão da fatura com o número de associados no mês que é emitida a fatura, mas o RI não. O RI faz uma prorata. Então, um clube que admite, por exemplo, muitos 10 associados, a gente teve recentemente, agora, nesse mês de maio, essa fatura ela vai chegar posteriormente aí para o clube. Então, uma conta, né, que o governador Luiz Lima até falou disso nos nossos seminários presenciais, por isso que muitas vezes os clubes cobram o que ele chama de um valor de uma joia, né, que é exatamente para cobrir depois essa per capita retroativa aí prevista. José Lúcio, vou te passar a palavra, então, para a gente encerrar aqui oficialmente em função do horário. Tá. Governadora, antes, só para informar, tem duas perguntas aqui também que foram anteriores, que não vai dar para responder agora, mas Uhum. só para os palestrantes aí verificar uma maneira de responder, né? Que é da Isadora Garcia, do Rotary Club de Pirapora, uma pergunta que é o seguinte: eu gostaria de uma explicação mais detalhada sobre a gestão fiscal e tributária, incluindo impostos e declarações, e também gostaria de saber se existe um modelo de relatório para o fim do ano rotário que possa ser compartilhado. Então, acredito que ela possa obter a resposta depois, né, por parte dos Muito palestrantes. bem colocado, Zé Lúcio, porque a companheira Maria Aparecida de Paracatu perguntou sobre a gestão, queria saber um pouco mais da gestão fiscal, né? Tributária, impostos, declarações, que também foi trazida aqui pelos nossos tesoureiros, para que as pessoas fiquem atentas a isso. E também esse pedido de um modelo de relatório final aí do período que possa ser compartilhado, tá ok? Bom, agradecer. Vou passar então, Zé Lúcio, e aí eu faço o fechamento aí. Fica à vontade aí para Ok. agradecer. Companheiros e companheiras, tivemos uma alteração em nosso protocolo nessa noite. Nossa diretora de protocolo, companheira Poliana, precisou se ausentar em razão de um compromisso acadêmico previamente agendado na PUC durante o horário de realização do nosso seminário. Dessa forma, darei continuidade e conduzirei à finalização do protocolo dessa noite. Chegamos ao final do nosso seminário virtual preparatório de tesoureiro de clube. Em nome do Distrito 4.760, agradecemos imensamente a presença de todos os tesoureiros, dirigentes, companheiros e companheiras que participaram deste importante momento de aprendizado e preparação para a gestão 2026-2027. Agradecemos também de forma muito especial aos companheiros Ivan José de Almeida e Ricieri Maragoli, filho, que compartilharam seu tempo, conhecimento e experiência em favor do fortalecimento dos clubes do nosso distrito. Desejo a todos uma excelente noite e uma excelente semana. Neste momento, convidamos novamente a companheira Jaqueline Ferreira, governadora eleita do Distrito 4.760 para a gestão 2026-2027, para realizar o encerramento oficial desse seminário.
Companheiro Zé Lúcio, muito obrigada. Enquanto você fazia o protocolo aí de encerramento, nós tivemos mais uma pergunta, então será repassada também para os nossos tesoureiros. Se um associado é admitido depois de 30/6 e sai antes de 31/12, será cobrada per capita de RI proporcional em 31/1. Então, tá? Vai ficar essa pergunta aí também para vocês colocarem lá no grupo de tesoureiro. Companheiro Ivan, companheiro Ricieres, nossos tesoureiros, eu sei da dedicação aí de vocês nesse momento. Queria mais uma vez, em nome do Distrito 4.760 agradecer vocês. Nós estamos aí tentando, né, cada vez mais trazer novas informações, sedimentar esse conteúdo que já foi tão passado e repassado no nosso distrito em anos anteriores e neste ano também. Mas a gente sabe que, né, que mudar a metodologia, implementar novas metodologias são desafios. E nós estamos aqui para enfrentar esses desafios também, que eu acho que eles são produtivos e eles também fazem com que a gente cresça, né, dentro do Rotary. Muito obrigada aí a todos que estiveram conosco até esse momento. Nós temos aí 46 pessoas ainda na sala. Muito obrigada. Agradeço e todas as dúvidas, então, a gente vai procurando sanar aí durante o longo do mês, não é isso, Essiere e Ivan? Muito obrigada aí para vocês. Uma salva de palma aí para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Declaro, então, encerrada a nossa reunião e peço a todos que saudem, né, o nosso pavilhão nacional para que possamos oficialmente encerrá-lo. Uma boa noite aí para todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.